Amém? Malaquias 2, do verso 10 a 16. Hoje faremos a segunda parte da questão de Malaquias 10 a 16. Se enfoque aí no divórcio. Amém? Todos encontraram? Malaquias 2, do verso 10 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isso, cobriu o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém que seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Oremos, igreja. Senhor nosso Deus, graças te damos pela noite, pela oportunidade de orientar o seu povo através da tua santa palavra, Senhor. E te pedimos encarecidamente, Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente neste momento, ó Pai, derrama da tua graça, do teu Espírito sobre nós, sobre o nosso entendimento, para que a gente possa conhecer um pouco mais da tua vontade e, ó Pai, dos teus desígnios. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Hoje nós continuamos nosso estudo no livro de Malaquias. Essa feita aí é a segunda parte, né, como nós falamos sobre a questão do divórcio. Né? Vamos recapitular o que a gente viu na aula passada, né? Espero que, principalmente ali o Felipe, né, que é o próximo na lista ali, né? O mais velho, é um adolescente já, né? Você lembra do estudo anterior? Então, muito bom. Tem que lembrar que você vai usar isso daí para frente, né? Os meninos ali também, né? Tem que prestar atenção nessas questões, tá bom? Vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada sobre a questão do casamento, divórcio e novo casamento, né? Nós vimos ali o que perfaz um casamento, né? A questão do uso da livre vontade, a questão da formalidade e a relação sexual, que isso tudo perfaz um casamento. E nós vemos ali também algumas questões, né? Concernente ao que Jesus falou ali sobre o casamento, que o casamento ele é o quê? Ele é monogâmico, ou seja, né, é um casal só, uma esposa só, um marido só, né, não são vários. Que mais? O casal, como é que fala? O casamento gera uma unidade, né, familiar independente, né? Quem vai passar a liderar é o homem, né? E tem essa questão de ser o líder da casa, né, tomar as decisões, não depender mais dos pais e tal, deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E a última questão que a gente abordou foi que os dois se tornam uma só carne, né? Faz 2 semanas que já teve aula, eu estou aqui, estou tentando lembrar aqui o que a gente viu, né? Os dois viram uma só carne, e a gente viu que esse laço matrimonial, ele não é dissolvido por nada, né? Nem o divórcio, nem o adultério, somente a morte dissolve o laço matrimonial, né? Foi isso que nós aprendemos na última aula, né? E como eu falei para vocês, nessa segunda parte a gente vai ver
o texto de Malaquias propriamente dito. E uma das coisas que vai tratar nessa questão do texto de Malaquias é a questão de casar no Senhor. Né? Não casar com uma pessoa descrente, porque isso traz prejuízos para a pessoa e também para o reino de Deus, né? Como na questão aqui de Malaquias, aqui, nós vimos que eles estavam casando com mulheres adoradoras de deuses estranhos, e isso contaminava, né, a nação e, de fato, traz prejuízos tanto para a pessoa como para a própria nação. Certo? Verdade central aí, para vocês lembrarem o que a gente vai aprender hoje. Ó. Deus chama seu povo à fidelidade na aliança com ele e no casamento, pois a infidelidade compromete a santidade da comunidade, profana aquilo que é sagrado e traz juízo sobre os desleais. Praticamente essa é a verdade central que aborda o texto aqui que a gente vai estudar de Malaquias 2, do verso 10 a 16. Deus chama sempre o seu povo à fidelidade. E se vocês lembrarem, quando a gente começou a estudar Malaquias, a gente viu como é que estava a situação da nação pós-exílio. Eles voltaram ali, né? A gente viu ali a chegada de Zorobabel, né, com Josué, começaram ali a reconstrução, depois veio Neemias e Esdras, restabelecendo a cidade, o templo, o culto a Deus. Só que o povo ainda continuava nos mesmos pecados, que eram não dando o culto que Deus merecia, né? Vocês lembram disso? Né? Estavam desviando até recursos, cuidando dos seus próprios interesses, deixando o templo do Senhor, né? E uma coisa que Esdras e também Neemias batem novamente é a questão de casamento misto. Os israelitas estavam ainda se casando com mulheres de outras nações, que não adoravam o mesmo Deus, né? E isso foi batido. Isso é rebatido novamente aqui em Malaquias, que eles estavam, né, depois de 100 anos pós volta do exílio, eles não tinham aprendido a lição ainda. E essa foi uma das questões que teve o desterro, né? O cativeiro babilônio foi por quê? Porque eles estavam casando com mulheres de outras nações, se tornando idólatras, né? E Deus veio, né, e puniu Israel. E Deus está trazendo esse alerta novamente de novo aqui, né? Porque eles estavam abandonando as suas esposas, eles casaram na sua mocidade para casar com mulheres, uma mulher que era adoradora de um Deus estranho, né? E nós vamos ver, ó, que as relações horizontais, né, que nós temos, ou seja, com o nosso próximo, né, pega aí o Hiro, vamos pegar o Hiro, né, a irmã Mônica, né? A relação que ele tem horizontal com a irmã Mônica, né, caso, vamos supor, se ele fosse desleal, né, afeta a relação vertical, ou seja, que ele tem com Deus, né? Quando a gente não é fiel à aliança com o próximo, nós ferimos também a aliança com Deus. Porque quem é que uniu? Quem é que uniu vocês? Quem foi a testemunha do casamento de vocês, da união de vocês, da aliança de vocês? Quem foi? Deus, né? Deus é testemunha da aliança de vocês. Deus os uniu. Deus fez de vocês uma só carne. E quando você fosse infiel para com ela, além de você estar prejudicando ela, né, você também está ferindo outra pessoa, né? O próprio Deus. Tem até uma questão que nenhum crente, né? Ele se deitar com uma mulher que não é sua esposa, né? Ou cometer adultério, outra coisa assim. Sabe o que acontece? Lá em 1 Coríntios 7 fala que quando os cristãos lá estavam indo no templo se deitando com as prostitutas cultuais. Só para você ter ideia. E falava assim, ó, que eu tomaria o corpo, os membros de Cristo, e faria eles membros de uma meretriz. Ou seja, quando você está fazendo coisa indevida, você leva Jesus para essa relação. E, né, você porta o Espírito Santo e crendo ou não, seus membros são os membros de Cristo. Né? Quando você pratica tais coisas, você leva Jesus para essa relação. É por isso que Paulo fala, eu tomaria os membros de Cristo, que é, né, nosso corpo, e faria eles membros de uma meretriz, porque quem se une à meretriz se torna um corpo com ela. Né? Imagine. É a mesma coisa aqui, quando a gente é desleal para o nosso cônjuge, querendo ou não prejudicando só ele, mas também o Deus. Por isso que eu coloquei a relação horizontal que nós temos com o nosso próximo, ela afeta a nossa relação vertical que nós temos para com Deus.
Então, quando a gente é infiel à aliança com o próximo, né, nós ferimos a aliança com Deus. Tá vendo que a questão é séria, gente? Muito séria. Verei aí, ó, Malaquias verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Ele pergunta. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Ele começa aí, não temos nós o mesmo Pai, o mesmo Criador, o mesmo Deus, né? Deus aqui, através de Malaquias, ele está querendo transmitir algo ao povo. Deus quer referir duplamente a sua soberania que ele tem para com o povo, como Pai e como Criador. Como assim, né? Ele tem direito sobre o povo, né? Coloquei. Portanto, o povo deveria dar ouvidos, principalmente no que tange ao casamento. É que antigamente, gente, os casamentos, eles eram geralmente arranjados. Sabia disso? O pai decidia, seu pai lá, imagina seu Silvio, eu já decidi que você vai casar com a filha da irmã Marilene. Você não tem como se recusar. Antigamente funcionava assim, era questão de contratos familiares, né? E os pais lá conversavam. Imagina, Felipe, seu pai lá, ó, chega lá e falou, você vai casar com fulana de tal, quando chega a tal idade. Não importa se você gosta ou não, você vai casar com a pessoa que eu escolher. Seria ruim, né? Aí credo, né? Não, né? Então, antigamente, no mundo antigo, até aqui no Japão também, se dava assim também, né? Que nem a questão aqui que Deus fala, não temos nós o mesmo Pai? É essa conexão aqui com o casamento da época, né? Os casamentos arranjados entre famílias. Quem decidia com quem você ia casar era o pai. Então, Deus aqui está mostrando isso para o povo de Israel. Fala, eu não sou o pai de vocês? Então vocês devem dar ouvido às minhas palavras. Com essa questão, como eu decidi as coisas, como eu determinei que fossem as coisas, e vocês estão violando a minha vontade. Né? Tanto a questão como criador também. Deus criou a nação. Que na criação tem a ordem de um casamento monogâmico que não deve se romper. A gente viu isso no estudo anterior. Porque Deus fez homem e mulher, Adão e Eva, um casal só. E nós vimos que esse casamento ele é definitivo. Ou é até a morte do cônjuge. Então você não deve violar esse princípio que Deus determinou. Deus determinou que assim fosse. E quando nós violamos, né? Nós violamos a vontade do Pai e violamos também a questão do Criador. É a mesma coisa. Então Deus está dizendo aqui, vocês devem dar ouvidos às minhas palavras, à minha vontade, o que eu determinei. E quando vocês violam, vocês me desonram por causa dessas suas atitudes. Né? Então, essa é a questão que nós vimos lá. Deus determina que a gente se case no Senhor. Sabe por quê? O nosso casamento no Senhor, né? O nosso casamento no Senhor reflete a nossa aliança com o Senhor. Sabia disso? Quem que é a igreja? A igreja é a noiva de quem? De Cristo. Então ela tem que tem essa questão dessa noção, né? Que a igreja é a noiva de Cristo. É casada com Cristo. Então, o nosso casamento, a nossa aliança tem que refletir isso. A aliança que nós temos com Deus. E nós não podemos ser desleais com Deus. Né? Se a gente é desleal, né? Imagina a gente ser desleal com o nosso cônjuge, né? A gente está violando essa aliança. Né? E nosso casamento ele deve refletir a aliança que nós temos com Deus. Né? Nós pertencemos ao mesmo povo, né? Tínhamos o mesmo propósito, prosseguimos para o mesmo alvo, um casal que crê, os dois casais que crê, vocês creem, né? Ele diz que vocês dois são crentes de verdade, né? Vocês têm harmonia, vocês têm o mesmo Deus, vocês têm o mesmo propósito, a mesma vontade, vocês andam juntos, né, para o mesmo caminho. E isso fortalece um ao outro, não fortalece? A caminhada de vocês, estão com uns 18 anos já? Quantos anos vocês estão de casado já? 18 anos? Aí, ó, uma longa caminhada. E um ajuda o outro, vocês têm o mesmo propósito, né?
Eu gostava muito de ver o Gui e a Mona, né? Eu fiquei um tempo na casa deles, né? Eu sempre ficava olhando assim, falei, nossa, é um casal cristão bonito, assim, dá gosto de vê-los conversar, né? A gente ficou um bom tempo, eu fiquei um bom tempo na casa deles lá quando eu estava em Aioi, daí eu ficava admirando os dois assim, ó. Fala, o casal crente fala de coisas espirituais, né? Estão ali, um orientando o outro, um falando do outro. Eu falei, olha, que casal, isso é belo, isso é belo, né? E assim deve ser, porque nós temos o mesmo, nós pertencemos ao mesmo povo, nós temos o mesmo propósito, né? Prosseguimos para o mesmo alvo. Mas se a gente pega e faz o seguinte, o contrário disso. Mas eu optei por andar com alguém que não pertence ao mesmo povo, não tem o mesmo propósito, não anseia seguir na mesma direção. E aí como é que fica? Quando você opta a casar com uma pessoa que não é crente, que não é no Senhor, ela tem um pensamento contrário ao seu, né? Não tem o mesmo propósito. E aí? Será que vai subsistir? Será que nós vamos conseguir dar as mãos e andar por um longo tempo assim? Como é que vai ser a criação de nossos filhos? Né? Como é que vai ser a nossa adoração em casa ou na igreja? Como vai ser? Porque isso vai afetar. É por isso que nós sempre orientamos vocês aí que não casaram ainda, né? Felipe, a Satsuki, né? O Vini, o Du, todos. A gente o que orienta e a Escritura orienta para vocês casarem no Senhor, para terem o mesmo propósito, o mesmo desejo, o mesmo anseio e se ajudarem mutuamente, vocês crescerem na graça, no conhecimento de Deus. Serem uma família que reflete, né, a aliança com Deus. Porque lembre-se, a nossa aliança que nós temos para com o nosso cônjuge, ela deve refletir a nossa aliança com o Senhor. Né? Por isso que é algo sério nessa questão. Né? Que nem aí, ó. Você voaria em uma companhia que, dentre os 10 voos que voam, 9 deles caem, você viajaria por essa companhia? Imagine. Dos 10 voos que tem, né, vamos dizer, daqui para o Brasil, 9 caem. Você usaria essa companhia aérea? Você não usaria essa companhia aérea. Né? É a mesma coisa a questão de você se casar com uma pessoa que não é crente. Tem uma grande probabilidade de não dar certo. Tem uma grande probabilidade de não dar certo. Né? Porque são dois contrários. Né? Às vezes Deus abençoa. Né? Às vezes você casa com uma pessoa que não é crente e ela acaba se convertendo no meio do processo. Mas muitas vezes não ocorre isso. Né? Eu sempre falo para minha filha, for casar, case com uma pessoa que é crente. Tanto que eu dei um conselho para vocês, não dei? O Felipe, né? Quais são as duas coisas mais importantes na vida? Você lembra? Primeira é? Isso. Né? Crer no Senhor Jesus para a salvação. E a segunda? Não é isso. Não, aí ele está falando dos 10 mandamentos. Né? A segunda coisa mais importante é com quem eu irei me casar. Né? E eu dei um conselho para você, não dei? Falou, ó, case com alguém que ame a Deus mais que a você. Porque se você casar com uma pessoa que ama a Deus mais que a você, você está feito. Né? E claro, você também amar a Deus mais que todas as coisas. Vocês vão ter um casamento feliz, porque vocês querem estar debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Vai ter harmonia, né? Vocês vão querer caminhar rumo à Canaã celestial juntos, de mãos dadas, né? E vão estar fortes, fortalecidos por isso. Né? Mas quando a gente faz o contrário, casa com alguém que não é crente ou que pertence a uma outra religião. Eu conheço algumas pessoas que são crentes e são casadas com espíritas, né? Ou pessoas de outras religiões. Dá problema, né? A pessoa até fala, eu não sei o que eu faço e tal, meu marido faz isso, faz aquilo, fala isso pra mim, né? Me confronta, né? Eu quero fazer as coisas, não deixa. Né? Aí você fala, poxa, tá vendo? Por isso que é um grande perigo. Às vezes você se converteu no meio do caminho, né? E a pessoa não, né? Só que é difícil, não é? É complicado, não é? Porque a gente quer refletir, gente, essa aliança que nós temos para com Deus. E quando a gente tem um cônjuge que não é crente, isso dificulta, né, essas questões. Que nem, ó, sendo desleais, acabam por profanar a aliança. O que é profanar, né?
Coloquei, profanar significa tratar algo sagrado de maneira desrespeitosa ou impura. E como eles estavam profanando a aliança dos seus pais? Que nem, ó, Deuteronômio 7, do verso 1 a 4, ele diz bem assim, ó, o Senhor deu uma orientação para o povo de Israel. Né? Vocês vão ganhar essa terra, eu vou dar essa terra para vocês, só que vocês têm que ficar atentos numa coisa, quer ver? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, o qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir totalmente e as destruirás. Não farás o que com elas? Aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Olha a orientação que Deus dá. Ó, eu vou dar essa terra para vocês, vou tirar aquele povo de lá, vai ficar alguns, né, como ficou. Ele falou, ó, não se casa com aquele povo, não faça aliança com aquele povo. Por quê? Vocês casando, vocês vão se desviar, vocês vão se afastar de mim. Esse é o maior problema. E como é que eles estavam profanando a aliança? Se casando com essas mulheres. A aliança foi profanada porque os israelitas desconsideraram seus compromissos com Deus e com o próximo, quebrando a confiança e a fidelidade que Deus esperava deles. Deus ordenou algo, só que eles foram infiéis. Eles contrariaram o Senhor. Por isso acabaram contaminando a nação por causa dessas questões. Eu coloquei, ó, toda vez que somos contrários à vontade de Deus, se mostramos infiéis. Você já sabia disso? E se a gente permanecer obstinado no nosso pecado, a gente vai permanecer infiel. Sabe qual é essa palavrinha aí, infiel? Tem as outras traduções que trazem adúlteros. Sabia? Lá em Tiago, ó, Tiago 4,4. Por exemplo, né, infiéis. Outra tradução, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é a amizade do mundo aqui? Né? É querer andar, pensar, agir como o mundo anda. Ou seja, segundo um coração contrário a Deus. E é a mesma coisa aqui com o povo israelita, na época de Malaquias. Deus ordenou que fosse daquele jeito. Só que eles preferiram seguir o quê? O seu coração. Sua vontade, né? Vou deixar a minha esposa da minha mocidade e vou casar com outra. Eu não sabe se era uma mais jovem, se era rica, não sei. Ele deixava aquilo que Deus determinou para seguir o seu coração enganoso. E é o que a gente vê hoje em dia, não vê? Pessoas aí, casa, descasa, né? Não gostou, tal, né? Não estou sendo feliz, vou seguir meu coração. Né? Eu tenho que ser feliz, né? Então, eu vou buscar. E assim ocorre, gente. Né? Só que a Bíblia fala que aquele que quer seguir o seu coração, seguir o mundo, os seus desejos, ele se constitui em inimigo de Deus. Né? Imagina um crente querer seguir a sua vontade e não a vontade de Deus. Você se mostra um infiel para com Deus, não é? Verso 11, ó, Judá tem sido desleal e abominação tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé. Só que, gente, o problema não é o casamento misto, sabia? Não era o casamento misto, ou com uma pessoa de outra nação. Esse não era o problema. O problema era religioso. Porque a gente tem na Escritura várias pessoas que casaram, israelitas que casaram com pessoas de outras nações. Nós vemos aí Raabe casou com quem? Com Salmão, né? Que dali vai vir a linhagem do rei Davi, não é?
né? Nós vemos Boaz casando com quem? Com Ruth. Ruth era o quê? Uma moabita, né? Abigail também com Davi. Abigail também não era do povo de Israel. E por aí vai. Talvez nem Batseba fosse, né? Então o problema não é racial. O problema aqui é religioso, né? A mistura de fé, eu coloquei, prejudica a identidade, a pureza do povo. Porque era o que acontecia. O israelita casava com uma pessoa que não era crente, e em vez dele evangelizar ela, para ela adorar Yahvé, como aconteceu com Ruth, né? Ruth, ela era uma moabita que creu no Deus de Israel. Então, tranquilo. Só que o que acontecia na época, né? Em vez de o israelita evangelizar, ela evangelizava ele para tragava ele para adorar outros deuses. Desviava ele, maculava a nação, prejudicava a identidade da nação. Esse era o maior problema. É disso que Deus não se agrada. É disso que Deus estava batendo aqui no povo de Israel nessa época. Deus queria a pureza da nação, concernente à religião, pois qualquer fator que fosse mero obstáculo faria com que o povo se desviasse. Como eu coloquei em Deuteronômio 7,34, né? Desvia, não case, não faça isso. E ele até continua. Porém, assim lhes fareis. Derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Ou seja, você chega naquela terra lá, destrói, tira tudo. Tudo aquilo que pode influenciar, desviar vocês. Vocês não vão casar com o povo daquela terra, vocês não vão fazer aliança com o povo daquela terra e devasta aquilo lá. Aquelas adorações, aquelas abominações, aqueles altares. Não deixa nenhum resquício. Por quê? Isso vai te influenciar. E nós sabemos que nós somos influenciados pelo nosso ambiente, não somos? As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Isso mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você não influencia, você acaba sendo influenciado, né? Eu gosto de falar muito de cosmovisão, né? Cosmovisão, todos nós temos, e todos nós somos influenciados por uma cosmovisão. Tudo que a gente aprendeu, né? O que a gente leu, o que a gente assistiu, o ambiente que nós somos criados, nossos pais, nossos amigos, tudo formou essa cosmovisão, a visão de mundo que a gente tem, né? O ambiente que nós estamos influencia-nos. Por isso que Deus estava falando, derriba aqueles altares. Não faça aliança com aquele povo. Porque vocês vão ser contaminados por eles. E vocês vão se desviar de mim. É por isso que a gente tem que ter cuidado, né? As nossas crianças, principalmente. Não deixar assistir tudo, né? Tudo que a internet dá aí, ó, não. Temos que orientar, né? Orientar na questão da literatura. Vamos aprender coisas boas, coisas saudáveis, boa cultura. Porque se a gente deixar eles seguirem o coração deles, o que acontece? Né? Às vezes sempre falo para minha esposa, não, eu quero que ela leia isso, isso, isso. Não, deixa ela ler o que ela quer. Eu falei, não, o coração dela é enganoso. Se eu deixar ela seguir o coração dela, ela se autodestrói. Então a gente tem que guiar de maneira sábia, justa, segundo a Escritura. Não é? Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado com essas questões. Deus está preocupado com isso, gente. Porque foi isso que desviou a nação. Foi isso que fez com que o povo se desviasse de Deus. E o povo deixou se ludibriar com as mulheres que adoravam um falso Deus. Né? Praticamente essa é a questão. Que nem eu coloquei, um poder influenciador, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Amós 3:3. E Jesus também falou sobre essa questão. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus estava falando ali, quando eles falavam, não, você expele demônios pelo poder dos demônios, né? E ele cita essa questão aqui, né? Que uma casa dividida, ela não subsiste. Imagina se a nossa casa, se a gente tiver pensamento, se vocês dois tiverem pensamento diferente, né? Vamos fazer isso, e o outro fala, não, vamos fazer o contrário. Não chega a um acordo. Por isso que Amós fala, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Né? Isso dificulta a nossa vida, a nossa vivência, ainda mais as nossas crianças.
Você quer guiar seus filhos no caminho do Senhor, só que o cônjuge quer guiar no caminho do mundo ou de uma outra religião. Isso prejudica. Por isso que a gente bate nessa tecla. Case com alguém, né? Vocês dois aí, os dois mais velhos, né? Casem no Senhor, com uma pessoa crente. E vocês também têm que ser crente, né? Tanto que eu falei para vocês a questão lá, né? Que a mulher, ela vai submeter ao marido, à liderança do marido, como ela se submete ao Senhor. Né, irmã Mônica? A Mônica é uma crente, não é, irmã? Né? Fiel, crente, né? Do mesmo jeito que você obedece o Senhor Jesus, né? Você tem que se submeter à liderança do seu marido. E você faz isso de bom grado. Por quê? Porque ele vive a ponto de dar vida, né? Eu falei isso lá em Chimane, né? A irmã Fran lá assim. Eu falei, irmão Miso, tem que chegar a ponto de dar vida, né? Aí ela olhou assim, bem, você dá a vida por mim, velho? O meu mito é quieto, né? Eu falei, vou encarar isso como sim, irmã Fran, e tal, né? Mas a mulher não terá dificuldade em submeter a liderança do marido se ela vê que aquele marido, nossa, esse homem morre por mim. Meu Deus do céu, como eu vou ousar não fazer, submeter a liderança dele, né? Mesma coisa o Senhor morreu pela igreja. Então a igreja quer obedecer o mestre. A mesma coisa o casamento. Lembra que ela reflete. A aliança que nós temos com o nosso cônjuge reflete a nossa aliança que nós temos para com o Senhor. Não é? 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Deus está sentenciando novamente o seu povo, mesmo que seja o sacerdote. Eles estão falando, vou levar vocês à destruição, vou eliminar das tendas de Jacó aquele que fizer tal, mesmo que seja aqueles que estejam me adorando no templo. Ou seja, a questão dos sacerdotes. Porque isso está maculando a nação. Que nem, gente, o povo de Israel não tinha mais rei nessa época. Não tinha mais alguém que liderasse de fato assim, ou um governador e tal. Quem começou a tomar as rédeas da nação eram os sacerdotes. Era o povo religioso, os levitas, né? Os sacerdotes. Né? Tanto que na época dos macabeus, ali, quem toma a liderança, né, são os sacerdotes, que não querem se submeter à Assíria, a Antíoco Epifânio, né, que queria impor a fé pagã. Eles não se submeteram, uma família de sacerdotes se rebela. E dali para frente é essa a questão, né? Eles são os líderes da nação, mas como eu falei, como o rei é, o povo também vai ser, não é? Que nem a mesma coisa que os sacerdotes estão sendo rebeldes, estão sendo infiéis. E isso faz também com que o povo relaxe. Nós vimos isso nos estudos anteriores, não vimos? Porque o sacerdote devia olhar para aquela oferta que o israelita estava trazendo, avaliar, não serve. O que ele fazia? Fazia vista grossa. Não, passa, tranquilo, né? E Deus fala, leva isso daí ao governador. Ele vai ter agrado de ti? Não, né? Por que o Senhor tem que receber isso daí? Então nós vemos que o relaxo dos líderes estavam influenciando a nação também. Imagina, o líder está se divorciando e casando lá de novo. Quer dizer que pode. Eu posso também. É tranquilo. Né? Se Deus não está castigando ele, eu também posso fazer. Por isso que a gente fala, não pode ficar no nosso meio. Que nem a questão lá de 1 Coríntios também, a questão daquele jovem que estava se deitando com a mulher do seu pai, sua madrasta. O que Paulo mandou fazer? Tira ele do meio de vocês. Por quê? Porque os outros irmãos olhariam, quer dizer que pode, não tem problema, né? O rapaz está cometendo tudo isso daí e ainda continua no nosso meio. E a gente fala a questão da maçã podre, né? Se deixar ela perto das outras, ela contamina as outras. As pessoas falam, ela não é punido, não falam nada, quer dizer que pode fazer isso aí mesmo. E Paulo falou, não, tira ele do meio de vocês. Mesma coisa essa questão aqui. Eles estão maculando a nação. Por isso que Deus fala, aquele que fizer tal, eu vou eliminar das tendas de Jacó, mesmo que seja
o sacerdote. Foi por isso, queridos, que eles foram para o cativeiro babilônico. Foi por isso que eles foram mortos. O povo está cometendo o mesmo erro de séculos atrás. O povo não aprendeu e Deus está ali, falando e falando e falando, e eles não dão ouvido. 13. Ainda fazei isto, cobriu o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Que nem os israelitas, eles estavam estranhando que Deus não recebia as ofertas, nem abençoava. Eles estavam achando estranho. Só que aí, a gente vê isso aqui, pode ser uma possível adesão já a um modo pagão de adorar. Porque eles casaram com essas mulheres adoradoras de Deus estranho. E na cultura pagã, no modo da adoração pagã, ocorria essa questão aqui. Porque os deuses pagãos, né, eles podiam fazer inúmeras coisas. Só que eles não podiam fazer nada concernente aos alimentos, se alimentarem. Então os adoradores iam lá e levavam as ofertas. Né? E eles recebiam, mesmo que a pessoa fosse imoral. Né? Os deuses pagãos lá recebiam a oferta, mesmo que a pessoa, o adorador fosse imoral. Ele recebia. Né? E o que parece é que o povo de Deus pensava da mesma forma. Falou, eu estou fazendo a oferta para Deus. Por que ele não recebe? Ele fala aqui, eu não receberei mais da vossa mão. Por que Deus não recebe? Todos os outros deuses recebem, só o nosso que não. Né? E outra coisa, eles choravam antes de fazer a oferta, a fim de comover Deus. E choravam também depois, que via que Deus não recebia e não abençoava. Né? Que nem isso aqui não era uma prática do povo de Israel, fazer esse tipo de prática. Né? De lá, Senhor, aceita e tal. Não. Choravam ali, né? Gemiam para comover a Deus. Isso aqui semelha muito àquela cena no Monte Carmelo. O que os profetas de Baal faziam lá? Se cortavam, Baal, e choravam e se cortavam, né? Para comover Baal. Então, o povo de Israel não tinha essa questão. Por isso que a gente fala que pode ser uma possível adesão aqui a um modo pagão de adorar. Pode ser que já estava ali sendo contaminado por esse tipo de prática. Por que Deus não aceita? Os outros aceitam, né? Os comentaristas falam sobre essa questão. E até essa questão de cobrir o altar de lágrimas, de gemido. Para quê? Para comover Deus. Para buscar o favor de Deus. E isso, queridos, não funciona com Deus. Até coloquei aqui duas aplicações. Né? Expressar emoções fora do lugar. Como assim expressar emoções fora do lugar? Deus, primeiro, Deus não é comovido pelo nosso emocionalismo. Não sei se vocês já participaram desses cultos emocionalistas. Pessoal, e tal, e geme, e chora, né? A pessoa fala, nossa, que culto abençoado, tá todo mundo, né? Aquela emoção, aquela música, aquele worship, né? Mas não vai começar a fazer worship aqui não, né? Aquele culto emocionado, e as pessoas buscam isso hoje em dia. Por quê? A fim de comover Deus. Que nem jejum, né? Então, vou fazer jejum para Deus me abençoar. Falei, então, mas você acha que Deus vai estar querendo que você passe fome? Não é essa a questão do jejum. O jejum é um tempo que você, né, você oferece a Deus, você quer buscar a Deus de todo o coração. Isso é o jejum. Né? Não é para buscar um favor, né? Comover Deus, estou passando fome, Senhor, né? Tem misericórdia de mim. Não, não é isso o jejum, é outra questão o jejum. E as pessoas buscam isso, né? Um emocionalismo e por aí vai. A outra questão é chorar pelas razões erradas. Como assim chorar pelas razões erradas? Chorar pela condição em que se encontra, não pelo pecado contra Deus. Ou seja, o que levou ali a sua situação, né? Choramos pelas consequências, não pelo erro. Não choramos por ter ferido o Senhor, mas pelo estado em que se encontramos. Já percebeu? A pessoa ruim na vida, ai, nossa, a situação que eu estou e chora e tal. Só que ela não chora
ela chora pela consequência, não pelo motivo. O motivo foi qual? Foi desonrar a Deus, ferir a Deus, transgredir a Deus. Aí quando estava ali, né, no charco de lodo, reclama do charco de lodo, mas não chora pelo pecado. Por isso que eu falei, a expressar emoções fora do lugar. Dá para entender? Você não chora porque você ofendeu a Deus, você chora por causa da sua condição que você se encontra, pelo perrengue que você está passando. Dá para entender? O nosso choro, querido, devia ser por ter ofendido a Deus. Não pela a situação ali que nós encontramos, de aflição que nós encontramos. Né? Esse choro não comove Deus. O nosso choro não comove Deus. Sabe o que comove Deus? O que traz o favor de Deus? É o que diz lá no Salmo 51. Um coração contrito e quebrantado. Esse Deus não despreza. E você vê nesse salmo, o que Davi estava fazendo ali? O que Davi tinha feito? Ele tinha adulterado, não tinha? Ele tinha assassinado Urias, não tinha? E ele se arrependeu. O coração dele foi contrito, quebrantado diante do Senhor. E ele fala, um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás. E esse coração, de fato, Deus não despreza. Não é um coração que está chorando porque está naquela situação ruim, não. É um coração que está chorando porque, oh Senhor, eu transgredi a sua lei. Eu feri a tua santidade. Né? Eu fui contra a tua vontade. E eu não queria ter feito isso. Então, por isso que tá, ó, essa é a questão, queridos. Expressar essa emoção no local errado não funciona. Você não vai comover Deus. Né? O coração quebrantado verdadeiramente por causa do pecado, aí sim, Deus se volta para nós. É isso que Deus quer de nós. Um coração contrito e quebrantado. Né? Chorar e lamentar-se não adiantará nada, pois o pecado havia fechado a porta que dava acesso a Deus. Né? 1 Pedro, verso 3, né? Capítulo 3, verso 7, ele diz bem assim, ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha só agora, para que não se interrompam as vossas orações. Imagina isso, irmão. As orações são impedidas porque você não está tratando a sua esposa como deveria tratá-la. Né? Como vaso mais frágil, com dignidade e tal. E aí? Isso interrompe nossas orações. Não sou eu que estou dizendo. É Deus quem está dizendo aqui através de Pedro. Para que as vossas orações não sejam impedidas, tratem a sua esposa com dignidade, como vaso mais frágil. Né? E por aí vai. Porque isso fecha, que nem o que estava acontecendo ali na época de Malaquias era isso. O pecado deles estavam fazendo com que Deus não aceitasse a oferta, não ouvisse suas orações e trouxesse somente o quê? A praga, né? Prejuízo, como a gente viu ali na época de Malaquias o que estava ocorrendo. Né? 14 aí, ó. E perguntais por quê? Né? Eles estavam perguntando por que o senhor não aceita, o senhor não abençoa. E ele responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Né? Que nem a gente vê aqui, casamento é uma aliança, gente. Uma aliança. E Deus se apresenta como? Como uma testemunha dessa aliança. Que nem hoje nós temos testemunhas, no casamento de vocês teve, né? Padrinho. Foram testemunhas, não foram? Né? Testemunha, a gente vê também a testemunha num tribunal e tal. Só que testemunha na época ali de Malaquias, ou do tempo antigo, era uma testemunha que ele fazia o quê? O que significa aí ser testemunha? Uma testemunha garantia que as partes que se uniram em aliança cumprissem o seu dever. A testemunha, portanto, era mantenedora. Ela dizia, eu estava lá quando você se uniu, quando você se comprometeu com ela. Então eu devo cobrar que você cumpra os seus deveres para com ela.
E aí? Deus foi quem? Foi a testemunha, não foi? Então Deus cobra de você o compromisso que você tem com ela. A mesma coisa ela para com você. Deus é a testemunha. Porque foi Deus que presenciou, Deus que uniu. Dá pra entender? Quem é a aliança? Quem é a testemunha? É Deus. Então Deus cobra de nós isso. Essa união que nós fizemos. E aqui a questão aqui, ó. O texto não diz por que eles estavam se divorciando, né? Ele deixava a mulher da sua mocidade para casar com outra, né? Talvez seja para deixar uma mulher mais velha para casar-se com uma mais nova, não sabemos, pode ser que seja isso. Um comentarista, ele diz, né, que poderia ser por questão financeira. Eles voltaram do cativeiro, tinham um pouco recursos, e geralmente o casamento envolvia as questões financeiras, envolvia dote. Né? Então pode ser que seja isso. Para melhorar a renda deles, acabavam deixando a sua mulher para se casar com uma mulher de posses. Para melhorar a renda deles. Pode ser que seja isso, tá? Não sabemos. Por quê? Muitas das vezes, gente, a gente sustenta um relacionamento com alguém, um contrato, uma aliança com alguém. Por quê? Por causa de interesses. Não é? Às vezes acontece, não acontece? Já se relacionou com alguém por causa de interesse? Você mantém uma amizade, não sei, né? Pode ser que aconteça. E acontece no mundo, sabia? Pessoas se envolvem por interesses. Quando não é mais, não, tal. E o que Deus está fazendo aqui? Talvez que seja esse caso mesmo. Se envolver ali por causa da questão de financeira, né? O que deve sustentar a nossa aliança, o nosso contrato, a aliança com o nosso cônjuge, não deve ser o interesse, mas a fidelidade. Dá para entender? O que deve sustentar a nossa aliança não é o interesse, mas a fidelidade que nós devemos ter. Da mesma coisa que nós somos fiel para com Deus. Imagine se Deus fosse infiel, porque a gente não cumpre com a sua vontade. O que aconteceria conosco? Deus perde o interesse em nós. E aí? E nos abandona. Como ficaríamos? Não quer mais me adorar? Tá bom. Não presta mais? Tá bom. Não aprende? Então abandono. Não. Só para você ter uma ideia. O povo foi disciplinado e mandado para o cativeiro. Deus os abandonou? Deus continuou fiel. Até que trouxe o povo de volta. Mas o povo persiste em ser infiel. Mas Deus permanece ainda fiel nos seus propósitos, fiel na sua aliança. Nós devemos refletir, gente, a mesma coisa que Deus faz conosco. Não é o interesse que deve nos mover, fazer com que a gente rompa as nossas alianças, mas é a fidelidade, refletindo a fidelidade que Deus tem para conosco. Verso 15, ó. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse aqui é um textinho difícil, não sabemos muito bem o que Malaquias quis dizer aqui, né? Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, pode se referir à questão aqui de Adão, né? Fez Adão um só espírito, juntou com Eva uma só carne. E Deus procurava o quê? Uma descendência, a descendência que prometeu. E é o que ocorre, não é? Quando a gente se junta, a gente tem os nossos filhos, né? A semente pura e tal. E quando a gente se divorcia e casa com outro, a gente já não tem mais essa questão. Pode ser que seja isso, né? Esse versículo aqui é um dos também mais difíceis, dentre esse aqui e outro. O verso aqui 16, a questão aqui, ó. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse aqui também falam que é um dos versículos mais difíceis na questão aqui de Malaquias.
é a questão de cobrir de violência suas vestes. O que será que Deus quis dizer? Né? Alguns pensam que, tipo, violência doméstica e tal, mas eu acho que não é isso. Alguns comentaristas dizem que essa questão a violência aqui é que quando você se divorcia, você faz uma violência contra essa questão. Por quê? Lembra, gente, quando a gente viu na última aula, que não são mais dois, mas os dois agora são uma só carne? Que nem você pode se retalhar, se dividir de você mesmo? Não, né? É uma grande violência se você fizesse isso consigo mesmo, né? Se rasgasse, tentasse tirar de você uma parte, não seria? A violência contra você. Pode ser algo relacionado a isso. Então, esse aqui é um dos versículos mais difíceis da questão de Malaquias. Assim, o que ele quis dizer? A gente não entende, né? Porque aquele que se divorcia faz isso, né? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, ou seja, o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, essa aqui é meio complicado, esse versículo aqui. É meio difícil mesmo aqui. Então pode ser que seja isso. Você divorciar, você está provocando uma violência. Isso. Separando. Isso. Isso. Por isso que fala lá que aquele que Deus juntou, não separe o homem. Pode ser algo assim. Pode ser, por isso que ele fala. Isso. Causar, suja suas vestes com violência. Isso. E aqui, gente, é o único versículo na Bíblia, né, que Deus expressa seus sentimentos quanto ao divórcio. Ele fala que ele odeia o divórcio, né? E aqui, como eu falei para você, era o motivo de Deus ter enviado aquele povo ao cativeiro. Era o que? A infidelidade. Mas Deus, ele não rompeu a aliança com o seu povo. Né? Deus nunca abandonou, permaneceu fiel. Só que o povo não aprendia com Deus. E Deus aqui está batendo neles de novo sobre essa questão. Porque, como nós vimos, casamento não misto ou com uma pessoa que não é crente prejudica a nossa vida com o próximo e para com Deus. Isso prejudica. Por isso que o conselho é: case no Senhor. Tenha o mesmo propósito de vida. Ame a Deus de todo o coração e que o cônjuge, a pessoa que você ama, que você gosta, que você vai se casar, também seja assim. Para vocês manterem a harmonia no casamento, para vocês criarem a futura semente, né, seus filhos e filhas, no caminho do Senhor, né? Porque Deus exige isso de nós. Deus deu esse mandamento para nós. Por isso que a gente deve procurar não ser infiel, né, não abandonar os preceitos à vontade de Deus. Porque lembre, o nosso casamento, a nossa aliança que nós temos com o nosso cônjuge, ele deve refletir a nossa aliança que nós temos para com Deus. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente vocês, viu? Tenha isso em mente. Que a aliança que vocês vão ter com uma pessoa que vocês casarem, ela deve refletir a aliança que vocês têm para com Deus. Tá certo? É meio difícil. Hoje foi complicado, né? O texto de hoje, né? É complicado, né? Eu fico pensando, gente, como é que eu vou dar isso aqui e falar sobre essas questões? Mas essa é a questão. A maior questão aqui, gente, é o que estava acontecendo. O povo não estava obedecendo a Deus. Estavam fazendo tudo o contrário que Deus já tinha determinado para eles. É por isso que na época de Malaquias eles estavam passando perrengue, Deus não estava abençoando, Deus não estava aceitando as ofertas. Porque o culto, como a gente viu, o culto para com Deus estava em declínio, as pessoas não estavam mais obedecendo. E por isso estavam na situação que eles se encontravam, né? Clamando a Deus pela misericórdia e a graça de Deus, e Deus não abençoava, porque eles estavam andando na contramão de tudo aquilo que Deus já tinha estabelecido. Né? E essa questão do divórcio aqui é a mesma coisa. Né? Em vez de manter a nação pura,
eles quiseram se comprometer com mulheres que adoravam outros deuses. E isso fazia com que a nação fosse o quê? Contaminada com o mesmo pecado que os seus ancestrais foram condenados, né, ao cativeiro, porque estavam cometendo as mesmas práticas, né, adorando outros deuses por causa de mulheres estrangeiras. Então imagina, né? E Deus novamente envia seu profeta aqui para chamar o povo ao arrependimento. Falou, parem com o que vocês estão fazendo, porque Deus os destruirá, como a gente viu no verso 12 ou 13, né? Deus eliminará das tendas de Jacó aquele que faz o tal, mesmo que seja o sacerdote, aquele que apresenta as ofertas. Então, né, que a gente possa se alertar com essas questões. Amém? Morriram, nos apresente ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um estudo, pela vida do Ricardo que tem ministrado. Agradecemos, Senhor, porque semana após semana nós temos aprendido mais do Senhor. O Senhor tem nos iluminado, Senhor, com a tua palavra. Agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui, também pelos irmãos que não puderam estar, que o Senhor esteja nos abençoando em suas casas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando agora o nosso retorno aos nossos lares, em paz e em segurança. Que damos graças, Senhor, pela semana que nós tivemos, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. O resto que ainda falta, nos dê uma semana abençoada, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém.